Olá, minha gente, eu sou Roberto Galvão Filho, presidente da SBG, Sociedade Brasileira de Glaucoma, e eu tenho a honra de abrir essa live do glaucoma pediátrico da nossa sociedade. O glaucoma pediátrico, como vocês sabem, é uma fonte enorme de casos de cegueira e que a gente tem a obrigação de diagnosticar e tratar adequadamente. Esses pacientes que têm essa doença são possivelmente aqueles que mais sofrem quando a gente tem glaucoma. E a gente tem as chances e as armas para tratá-los e para dar a essas crianças uma vida plena e feliz. Eu vou começar essa live agradecendo, principalmente a Xê pelo apoio restrito à SBG. Queria agradecer muito ao time do glaucoma pediátrico, esse timaço que desde o início ajudou a gente a montar as estratégias para a gente chegar onde a gente chegou agora, dessa apresentação e dessa divulgação nacional dos cuidados com o glaucoma pediátrico. Eu queria agradecer pessoalmente a Évila Rolim, a Ana Flávia Belfort e a Regina Selle, pessoas que eu adoro e admiro e respeito. Eu queria agradecer também aos nossos convidados que estão doando seu tempo a essa causa, a doutora Vilma Leles, secretária da geral do CBO, a doutora Luísa Hopker, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, e a doutora Eliana Cunha, da Fundação Dorinha Ruil. É importante a gente abordar esse tema, porque nós estamos aqui tentando criar uma rede de atendimento ao paciente que tem glaucoma pediátrico. Esse paciente precisa de ajuda muito cedo na vida e a gente pode dar essa ajuda através dos nossos contatos, dessa rede que vai ser criada e que já foi criada e que está sendo implementada por nós. Não existe nada que não possa e não deva ser feito para ajudar esses pacientes. E para isso a gente está aqui. Eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Évila para começar essa live. Obrigado a todos, aproveitem, aprendam o máximo, passem as perguntas para a gente e para os nossos convidados responderem, e eu espero que todos tenhamos uma excelente noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer dar as boas-vindas na live de hoje, no importante tema do glaucoma infantil. Hoje é uma noite muito especial, porque nós estamos aqui para apresentar a nossa cartilha sobre o glaucoma infantil, que foi feita com muito carinho e muito cuidado para levar informação aos pais e cuidadores das nossas crianças. E vocês vão conhecer uma turminha que vai fazer barulho por aí, logo, logo. Mas antes de começar, eu queria mais uma vez agradecer a Xê. Ela foi nossa parceira nesse evento e em vários outros eventos. E eu queria agradecer também aos especialistas que dedicaram seu tempo, que estão aqui conosco, doutora Vilma, doutora Luísa, doutora Eliana. É com apoio de pessoas comprometidas com a saúde ocular infantil que nós podemos promover uma conscientização mais ampla sobre o glaucoma. Então, eu queria pedir para a gente agora assistir o vídeo da Xê. Olá a todos, eu me chamo Isabela, sou pediatra, sou gerente médica do Laboratório Axê. É um prazer para nós do Axê estarmos aqui patrocinando o evento do glaucoma pediátrico. A gente sabe da importância e da relevância dessa patologia. O glaucoma pediátrico é a principal causa de deficiência visual em crianças no nosso país. E esse evento se torna muito importante na medida em que pais e profissionais de saúde têm que estar atentos aos sintomas do glaucoma infantil. Isso porque quanto mais rápido é o diagnóstico, mais rápido é esse encaminhamento para o oftalmologista com o tratamento, reduzindo aí as chances de perda visual para essas crianças. Então esse evento é super relevante tanto para os pais quanto para os pediatras, né? Considerando que os pediatras são ali os primeiros profissionais a terem contato com essa criança e têm uma responsabilidade de encaminhar no momento certo esses pacientes para tratamento. Então eu queria desejar um bom evento para vocês e até a próxima. Então, nosso encontro de hoje tem alguns objetivos específicos. Nós queremos promover conscientização sobre o glaucoma infantil e seus impactos na saúde ocular. Nós queremos compartilhar conhecimento, oferecer insights valiosos através do nosso bate-papo com os especialistas e destacar a importância do diagnóstico precoce. É importante salientar a relevância de identificar o glaucoma nos seus estágios iniciais para que oferecer um tratamento eficaz e uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Então, nosso evento vai iniciar com a apresentação da cartilha do glaucoma infantil e a apresentação da turma da SBGzinha
pela doutora Ana Flávia. Em seguida, nós vamos contar com a palestra sobre os desafios da baixa visão infantil e como os mascotes podem ajudar na adaptação da criança com a psicóloga Eliana, da Fundação Dorina Nouri. Em seguida, nós vamos ter um bate-papo sensacional com as especialistas, doutora Vilma Leles, a primeira secretária do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, doutora Luísa Hopker, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, e doutora Regina Selle, com quem eu divido a diretoria do glaucoma pediátrico da SBG. Durante esse bate-papo, nós iremos responder as dúvidas que nos foram enviadas nas redes sociais. Então, antes de começar oficialmente, agradecer a todos que estão participando aqui hoje com a gente, e esse comprometimento em aprender e compartilhar faz uma diferença significativa no cuidado das crianças afetadas pela doença. Aninha, a palavra está com você. Obrigada, Évila. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E me coube aqui trazer a cartilha, né, que nós criamos sobre o glaucoma infantil com muito carinho, com muitas informações, e eu espero que vocês aproveitem. Então, essa é a capa da nossa cartilha do glaucoma infantil. O diagnóstico precoce é a melhor opção, sob a coordenação da Évila, minha e da doutora Regina Selle. E para ajudar a gente aí nessa tarefa de desvendar essa cartilha, nós temos a turma da SBGzinha. São os nossos mascotes, desenvolvidos com muito carinho para trazer essa conexão, né, com as famílias, com os nossos pacientinhos. Então, nós temos o Glauco, a Iris e o Pio. Eles são a turma da SBGzinha. E aí, eles vão nos ajudar a responder algumas perguntas hoje. A primeira delas é: quais são as funções de cada parte do olho? Porque para entender o glaucoma, a gente precisa entender o que cada parte do nosso olho tem de função lá dentro. Então, nós temos uma região do nosso olho que está sempre produzindo líquido, e esse líquido ele tem que sempre ser drenado. E o glaucoma infantil nada mais é do que uma alteração nessa região que drena o líquido do olho. Então, esse líquido fica represado lá dentro, causando um aumento de pressão, como se fosse um balão que a gente está enchendo. E por causa disso, nós temos os principais sinais e sintomas do glaucoma infantil. Quando essa pressão no olho da criança está muito alta, ocorre uma alteração no brilho dos olhos, então o olho com glaucoma ele fica mais opaco, como essa imagem mais central. A criança, ela fica lacrimejando, ou seja, o olho parece que a criança está chorando o tempo inteiro. Ela tem uma sensibilidade muito importante à claridade, é uma sensibilidade anormal, e a criança também, ela fica se esquivando da luz, então fazendo como se fossem umas caretinhas, assim, fugindo da luz. Então, esses são os principais sinais e sintomas do glaucoma infantil, que os pais, cuidadores, pediatras devem estar atentos para referenciar essa criança. E como que nós, oftalmologistas, fazemos o diagnóstico, né? A gente observa a criança em consultório, muitas vezes a gente consegue fazer alguns exames lá, mas como a gente sabe, o paciente pediátrico, muitas vezes, ele não vai conseguir nos ajudar tanto durante o exame como um adulto, obviamente. Então, muitas vezes, a gente precisa lançar mão de um exame sob anestesia. E é nesse exame que a gente vai tentar coletar o máximo de informações possíveis para tentar chegar a um diagnóstico. Então, é nesse momento que a gente mede a pressão do olho, mede o tamanho do olho, né? Como eu falei, o olho da criança, ele é como se fosse um balãozinho que está ficando muito cheio de líquido. Então, ocorrem alterações na estrutura do olhinho que a gente consegue medir, e que vão nortear a gente aí no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento, que são os tamanhos do olho, tamanho da córnea, tamanho do próprio olhinho mesmo. A gente vai fazer todas essas medidas, a gente vai tentar observar essa região que pode estar com a malformação e avaliar o fundo do olho, porque o glaucoma nada mais é do que uma doença que ela vai aos poucos
como se fosse matando esse nervinho da visão, que é por onde a imagem vai até o nosso cérebro para a gente conseguir, de fato, enxergar. E o que a gente quer? A gente quer evitar ao máximo esse dano. E como que a gente faz o tratamento, né? O glaucoma nas crianças, ele é diferente do glaucoma do adulto, no sentido de que a primeira escolha, normalmente, é o tratamento cirúrgico. A gente até pode usar colírios até a cirurgia ou após a cirurgia para ganhar uma redução na pressão, assim, com o colírio. Mas o que a gente vai tentar fazer? Tentar restabelecer a via natural de drenagem da criança, é aquela que veio mal formada. Então, a gente tem vários tipos de cirurgia para tentar atingir esse objetivo. E o que é importante a gente ficar atento, né? Quando a gente está falando da criança saudável, aquela que não tem história familiar de glaucoma infantil na família, aquela criança que teve o pré-natal adequado, não teve nenhuma infecção durante a gravidez, nada disso, a criança tem que fazer o teste do olhinho em até 72 horas após o nascimento, e todos os bebês de 6 a 12 meses devem fazer um exame oftalmológico. É nesse exame que a gente vai procurar sinais, sintomas ou algumas alterações que podem estar relacionadas com glaucoma. Caso esteja tudo bem, a criança deve fazer um novo exame completo por volta dos 3 aos 5 anos. E aí, eu gostaria de apresentar para vocês também que a SBGzinha, a turma da SBGzinha, tem uma página no portal da Sociedade Brasileira de Glaucoma, no qual a gente tem um blog com muitas novidades, muita informação. Aqui eu trouxe um exemplo dos posts que a gente tem lá. Então, assim, é muito importante, né, que a gente divulgue para todo mundo poder acessar, tirar suas dúvidas. Lá a gente explica melhor, eu trouxe de uma forma resumida, né, para vocês, mas é importante que nós busquemos mais informações. E o site, o portal da turma da SBGzinha, ele é uma fonte de informações que acredito que é muito importante todos conhecerem. O conteúdo completo da cartilha ele pode ser acessado através deste QR Code, e lá vocês vão ter muito mais informações, muito mais completo. E eu gostaria de deixar, por fim, essa mensagem, né? Que todos nós podemos fazer qualquer coisa que nós quisermos, desde que tenhamos a coragem de sair em frente e fazer o que precisa ser feito. E quem trabalha com glaucoma infantil, quem cuida dessas crianças, é essa sensação de sair e fazer o que precisa ser feito para poder cuidar das nossas crianças. Eu deixo aqui meu muito obrigada e aproveitem aí todos o evento. Ana Flávia, obrigada. Agora eu gostaria de chamar a doutora Eliana para compartilhar sua apresentação e falar um pouquinho para a gente sobre o processo de baixa visão nas crianças com glaucoma. Boa noite. Primeiramente, agradecer, parabenizar por esse trabalho lindo, maravilhoso, que vai muito nos ajudar também na Fundação Dorina e nos atendimentos que nós fazemos às crianças com glaucoma e com todas as outras patologias, mas particularmente o glaucoma, né? Realmente é algo que aflige muito, tanto a criança como a família, e o nosso foco principal quando atendemos crianças também é a família. Então, eu trouxe comentar alguns pontos com vocês, para que vocês saibam um pouco do trabalho da Fundação e também saibam como chegar até a Fundação, caso tenham seus filhos, suas crianças diagnosticadas não só com glaucoma, mas com outras doenças que podem, então, acometer a visão. Então, vamos passar, por favor. Rapidamente aqui, eu vou falar um pouquinho da Dona Dorina. A Fundação Dorina tem 77 anos, foi fundada pela Dona Dorina de Gouveia Noil, que perdeu a visão totalmente aos 17 anos, e, observando a carência de livros em braille no país, ela criou, então, com um grupo de colegas normalistas, a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, e começou ali uma confecção de livros em braille bastante caseira.
e para chegar num momento em que temos a maior imprensa braille da América Latina, uma das maiores do mundo. A dona Dorina foi a primeira aluna que se auto-incluiu numa escola regular. Ela fez o curso normal no Caetano de Campos, em 1900, e depois ela sempre lutou, né, por essa questão da inclusão, principalmente das crianças, do direito das crianças de estudarem em escolas regulares. Mais tarde, a fundação, no ano de 94, passou a se chamar Fundação Dorina Nuil para Cegos. Em sua homenagem, a dona Dorina faleceu aos 91 anos. Há 10 anos atrás, a deficiência visual abrange a cegueira e a baixa visão. E no último censo 2010, do IBGE, foram constatadas cerca de 500 mil pessoas cegas e 6 milhões de pessoas com baixa visão. E naquele ano, 29 milhões de pessoas relataram alguma dificuldade para enxergar. São aquelas pessoas que usam óculos e lente de contato. Então, não são pessoas que têm deficiência visual. Então, para quem está nos acompanhando, é muito importante sabermos, né, que o fato de usar óculos, lente de contato, não configura uma deficiência, visto que ao colocarmos esses óculos ou essas lentes, nós temos uma visão normal. Caso coloquemos esses óculos e a visão fique abaixo de uma determinada porcentagem, então nós configuramos como uma pessoa com baixa visão e uma visão um pouco menor ainda, uma pessoa cega. Pode passar, por favor. Cerca de 36 milhões de pessoas no mundo são cegas, 217 milhões têm baixa visão. Estima-se que até 2050 serão 703 milhões de pessoas com deficiência visual no mundo. E por quê? 80%, sabendo que 80% dos casos são preveníveis ou evitáveis ou tratáveis, né? E que acontecem, na sua grande maioria, nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Como nós não observamos políticas públicas muito bem desenvolvidas nesses países, há essa projeção de aumento significativo das pessoas cegas e com baixa visão no mundo. Pode passar, por favor. Então, só para a gente ter uma ideia, então, quem apresenta 0,3 ou menos de visão, que numa linguagem leiga, né, oftalmologicamente, não se fala em porcentagem, mas só para o pessoal ter uma ideia. 30% ou menos de visão, depois que se coloca óculos, faça cirurgia, trata-se de todas as formas, essas pessoas continuam com essa visão reduzida, ou então com campo visual reduzido, ou seja, imaginarmos aí uma pessoa que olhe, que esteja andando como se olhando por um tubinho. Então, a pessoa tem dificuldade de andar, de ler, de fazer as suas atividades diárias. Também são configuradas como pessoa com baixa visão. Então, a cegueira, quem apresenta 0,05, que numa linguagem mais popular poderíamos falar em torno de 5%, ou menos de visão, até a perda total de percepção de luz. Vale aqui um parênteses, quem convive com pessoas que têm um laudo de cegueira, há pessoas cegas que não veem absolutamente nada, há pessoas que veem luz, que veem cores, e até veem alguns vultos, mas todas são consideradas cegas e necessitam dos processos de reabilitação e habilitação de pessoas cegas. E a baixa visão, que fica entre 0,3 e 0,05, que seria, então, entre 30% e 5% de visão depois que fez tudo, né? Então, não adianta assim falar, eu sem óculos não enxergo nada. Eu falo, eu também não. Então, assim, eu tenho miopia, tenho astigmatismo. Tirou meu óculos, eu fico com 20% de visão, tá? Então, assim, só vale depois que o oftalmologista, então, o profissional que é o principal ator nesse processo todo, é o médico oftalmologista que vai fazer o diagnóstico da deficiência, ok? Vamos passar, por favor. A Fundação Dorina tem uma equipe multidisciplinar, serviços de apoio à inclusão, com oftalmologista, pedagogo, professor de orientação e mobilidade, serviço social, ortoptista, que no caso sou eu que atuo lá há 23 anos, terapia ocupacional, psicologia, orientação familiar e fisioterapia. Então, essa equipe elabora os programas que são desenvolvidos para cada caso especificamente. Pode passar? Temos a área, então, voltados aqui para a criança, né? Que é uma área que é voltada à educação especial, com programas específicos de acordo com cada faixa etária, do 0 aos 3, dos 4 aos 6, dos 7 aos 17, todos esses trabalhos visando, então, o desenvolvimento dessa criançada que tem baixa visão ou até cegueira. Mais um slide, por favor. E quem que pode ingressar na fundação?
todo mundo que tenha deficiência visual comprovada por um laudo oftalmológico. Então, basta chegar, um documento básico de identificação, comprovante de residência, ligar no 11 5087 0998, liguem, marquem o primeiro atendimento, essa equipe vai elaborar todo um programa de desenvolvimento para as crianças de todas todas as faixas etárias, tá, gente? Do bebezinho, recém-nascido, ao idoso. Nós temos pessoas de mais de 100 anos. Então, quando é criançada, é feito no contraturno da escola. Muita gente pergunta, a fundação é escola? Não. A fundação é um espaço para o programa de habilitação visual, de estimulação dessas crianças, ok? Pode passar. E quais são os desafios, né? No dia a dia, aqui eu vou falar do desafio de todos em várias faixas etárias. A pessoa com baixa visão vê as pessoas, mas não as reconhece. Isso desde pequenininhos, né? Ela vê que vem chegando alguém, mas naquela distância que uma criança naquela mesma idade veria, ela não vê. No ponto de ônibus, são já os maiores, né? Vem o ônibus chegando, mas não lê o letreiro, não lê placas, não consegue ler, mas vê, por exemplo, uma formiga andando no chão. Então, se o chão branco, a formiga preta em movimento, ela vai perceber essa formiga. Um fio de cabelo na roupa, porque tem tridimensionalidade, tem mais destaque. Se for um contraste, por exemplo, um fio preto numa blusa branca, muita luz atrapalha, menos também. Adaptação às mudanças de iluminação, as pessoas com baixa visão levam 5 vezes mais tempo para se adaptar ao claro escuro, né? Então, tá aquele solzão lá fora, entra na garagem, pronto. E vice-versa, demora 5 vezes mais tempo. Então, a gente vê na escola, a criançada, principalmente com glaucoma, que tem uma hipersensibilidade à luz ainda maior, que as oftalmologistas vão comentar aqui, ainda sofrem mais ainda dessa questão de adaptação luminosa. Variação de quantidade de luz conforme o dia e circunstâncias, cansaço, estresse emocional influencia demais na visão, desconforto ao usar os recursos ópticos especiais e o preconceito social, porque o ser humano é um ser extremamente preconceituoso e ele tende a afastar aquelas pessoas com as quais ele não se identifica. Então, é um trabalho constante de vencer essas barreiras para que haja a inclusão das pessoas em todos os espaços sociais. Pode passar, por favor. E o principal desafio, né, inclusive a Fundação, ela tem um enfoque muito grande em relação à família, principalmente da criançada, né, gente? Porque a gente sabe o quê? Quando a mulher está grávida, a família fica grávida. Então, é uma alegria, muitas transformações, e vem sempre aquela frase célebre, o importante é que venha com saúde, que é um desejo lícito, né? Pode passar? Só que aí, de repente, vem uma criança com deficiência, e tem um videozinho no YouTube, se vocês puderem acessar depois, que é o Bem-vindo à Holanda, que é muito interessante, inclusive, para utilizar com as famílias, tá? Imagina agora com essa cartilha, que eu amei, viu, gente? Nossa, vocês estão, assim, de parabéns. É algo que vai ajudar demais. Já vi, assim, o efeito nas reuniões, nos grupos que a gente utiliza com as famílias. Então, ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra montes de guias e faz planos maravilhosos. O Coliseu, o David Michelangelo, as gôndolas em Veneza. Você pode até aprender algumas frases simples em italiano. É tudo muito excitante. Após meses de antecipação, finalmente chega o grande dia, você arruma suas malas e embarca. Algumas horas depois, você aterriza e o comissário diz, bem-vindo à Holanda. Holanda, diz você, o que quer dizer Holanda? Eu escolhi a Itália, eu devia ter chegado à Itália. Toda a minha vida, eu sonhei em conhecer a Itália. Pode passar? Mas houve uma mudança no plano de voo, aterrizaram na Holanda e lá é que você deve ficar. E é lá que você deve ficar. A coisa mais importante é que não te levaram a um lugar horrível, desagradável, cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente. Logo, você deve sair e comprar novos guias. Deve aprender uma nova linguagem. Olha a importância da cartilha aqui, né, gente? E você vai encontrar todo um novo grupo de pessoas que nunca encontrou antes. É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos ensolarado que a Itália. Mas, após alguns minutos, você pode respirar fundo, olhar ao redor e começar a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas e até Rembrandts e Van Goghs. Então, assim, eu descrevi aqui, porque muitas pessoas que possam acompanhar essa live podem ter, então, a deficiência visual e o videozinho não tem legenda, né, não tem audiodescrição, e ajudaria, então, a compreender a mensagem principal desse vídeo. Pode passar?
Tem um autor, que é o Andrew Solomon, que ele escreveu um livro, Longe da Árvore, que é muito interessante. Ele fala que os filhos não deveria se falar devíamos falar em produção, não em reprodução, porque cada um é um ser inédito, e as fantasias subconscientes do que gostaríamos, que nós gostaríamos de viver para sempre, ao invés de alguém com personalidade própria, gostos, aptidões, escolhas. Então, ele fala nesse livro das identidades verticais e das horizontais. As verticais são passadas de geração em geração, atributo físico, linguagem, valores, etnia, nacionalidade, traços fisionômicos. E as horizontais, características adquiridas ou inatas, e muitas alheias a seus pais, tais como, por exemplo, um dom musical, ou mesmo as deficiências em crianças que não são filhos de pessoas com deficiência. Pode passar, por gentileza? E os sentimentos que envolvem essas famílias, né, quando chega esse bebê com deficiência, tem sentimentos desagradáveis, de desorientação, de incredulidade, não aceitação do diagnóstico, de tristeza, desamparo e desespero. É um verdadeiro luto. Medo do presente e do futuro. Gradual relacionamento e incorporação da criança com deficiência na família. Um processo circular de construção e desconstrução constantemente. E cada família necessita de um tempo. Então, o mais importante no momento do diagnóstico é essa questão de ter informação, uma informação clara, uma informação objetiva, que tudo isso vai ajudar nesse processo de construção dessa nova realidade que é ter um bebê com uma dificuldade visual, por exemplo, uma deficiência visual, ou até uma dificuldade visual que depois vai ser tratada e não necessariamente se desenvolverá numa deficiência. Pode passar, por gentileza? Os primeiros meses e anos, temos que ter uma aproximação enquanto o luto não passa, aprendizagem da família, quanto às características e modo de educar. Então, esse é um papel um foco muito importante que a Fundação desenvolve em relação às pessoas atendidas, que é justamente ensinar como as famílias devem, os cuidadores, os pais, professores devem abordar essa criança, devem estimular, devem cuidar dela. Né? Imagina, se filho a gente já nasce, todo mundo fala, né? Os pais nascem sem um manual para saber como educar os filhos. E dirá quando tem uma deficiência, né, gente? Vamos passar, por favor? E todos os seres, todos sentem a necessidade de estabelecer a própria identidade, então a adolescência é outra fase bastante delicada, uma etapa complexa, marcada por várias transformações e mudanças, e a pessoa está se tornando um membro independente, depende muito da maturidade dos pais para conduzi-los nessa fase mais difícil da vida, e particularmente quando apresenta alguma deficiência. Pode passar. Os pontos, então, de informação, as fontes de informação que impactam na construção de ideias e atitudes, o entorno familiar próximo, sociocultural, e a própria pessoa com as suas interpretações e leituras do mundo. Como essa deficiência vai influenciar na constituição da sua personalidade. Isso é extremamente importante, né? Vamos passar. Tem a relação com os irmãos, se houver, então, os irmãos. A relação fraterna é uma das mais duradouras na vida de uma pessoa, uma das mais conflituosas também, né? Quem estuda a área da psicologia sabe que os irmãos, eles competem, né, na mesma função, pela atenção dos pais, etc. Mas com a questão da deficiência, pode haver um aumento desproporcional de responsabilidades e funções, atitudes de preconceito, muitas vezes os irmãos também sofrem do preconceito que seus irmãos com deficiência são alvo, né? Sentimentos de medo, ciúmes, culpa, vergonha, desinformação. Você vê que a questão da informação, ela permeia a todos, né? Então, permeia a própria pessoa que tem a deficiência, os pais, os irmãos, todo mundo que convive com essa criança. E os ganhos, pode haver um fortalecimento dos vínculos familiares, desenvolvimento de características altruístas, atitudes humanitárias e maior independência do irmão sem deficiência. Então, conforme o manejo que as famílias fazem, desenvolvem, pode haver ganhos ou mais perdas. Tudo vai depender, então, desse contexto familiar que é tão rico. Pode passar, por gentileza? A adaptação dos irmãos vai depender dos recursos pessoais, história de vida, significado que a deficiência adquire e é compartilhado no sistema familiar,
A presença de uma deficiência não necessariamente indica um fator estressor para os irmãos. Outros fatores são a qualidade das relações familiares, comunicação, características individuais, rede de apoio e cuidados, estratégias de enfrentamento e as características da deficiência, possibilidade de fortalecimento e maturidade dos indivíduos e vínculos familiares. Pode passar, por favor. Os desafios e quanto à inclusão escolar. A LBI, né, que eu até escrevi aqui, Família e Inclusão Escolar, LBI, aí, como é que fica? Então, nós temos aí a lei, só que a lei, ela não garante, na prática, a inclusão de fato. Então, um grande desafio é que tudo aquilo que é preconizado na Lei Brasileira de Inclusão seja, de fato, colocado em prática pelas escolas regulares, quando temos ali um aluno, uma aluna com baixa visão e cegueira. Todas as outras deficiências também, mas o nosso enfoque aqui é a área visual. Pode passar, por gentileza. Então, nós temos ali trouxe alguns elementos, né? Quando a baixa visão é leve, o estudante ele acaba conseguindo ler aproximando dos materiais, apresenta um deslocamento melhor, mas realiza atividades de vida diária com mais autonomia. Quando é moderada, necessita de material ampliado, utilização de recursos ópticos para leitura de perto, leitura de lousa não consegue, mesmo com aproximação, e a baixa visão severa, que necessita de adaptações similares àquelas necessárias para os estudantes com cegueira, como braille, orientação e mobilidade, adaptação de materiais, utilização do tato, entre outros. Né? E uma observação: além da sala regular, todas as crianças, então, com baixa visão, necessitam do atendimento educacional especializado ou de algum espaço também, né, de alguma instituição ou algum espaço que promova esse desenvolvimento. Só mais um pouquinho, ok? Vamos lá, passando. Terminamos? Então, eu deixo aqui meu muito obrigada, com uma das formas que uma pessoa com baixa visão... Só pode voltar lá um pouquinho, por favor, Eduardo? Bem rápido. Eduardo. Só para dar um tchau direitinho. Pode passar, por favor. Mais um. Um obrigado em braille. Por gentileza, mais um. E foi uma frase da dona Dorina, que revela muito o que a gente está falando aqui. A natureza é sábia, o rico potencial do ser humano procura suprir quaisquer perdas. É preciso enfrentá-las em toda a sua realidade. Muito difícil para uns, um pouco menos para outros, fácil para ninguém. Então, a dona Dorina tinha grandes ideais e os pés cravados no chão. Aqui é uma foto dela, comigo de mão dada, em que ela completou 90 anos de idade. Então, no ano seguinte, ela faleceria. Então, eu deixo meu muito obrigada e que aproveitem bastante essa live com esse time de profissionais maravilhoso que está aqui essa noite. Muito obrigada, viu? Oi, Eduardo, eu acho que você tem uns videozinhos aí pra gente. Vamos rodar? Meu nome é Luana, eu tenho uma filha de 7 anos. Quando ela nasceu, a princípio a gente não descobriu nada na maternidade. Com 15 dias dela de vida, eu observava que o olhinho dela essa era a impressão que eu tinha, que ela tinha um olhinho para fora e um olhinho para dentro. No mesmo dia eu já vim para a Santa Casa e a gente descobriu que ela tinha glaucoma congênito. Com 45 dias ela fez a primeira cirurgia e fez umas 3, assim, bem em seguida, em um espaço assim, de uns 6 meses. Aí, infelizmente, ela perdeu uma visão e desde então a gente está cuidando, né, do glaucoma que ela adquiriu no outro olho depois que ela retirou uma catarata congênita também. Sobre os desafios de ter uma criança com baixa visão, no começo foi bem complicado, até eu conseguir entender, né, a dificuldade que ela tinha, principalmente no passar a mão em tudo, que, né, querendo ou não, ela vê com as mãos. A gente teve muito apoio da visão subnormal, ela faz várias terapias, mas aí também ela foi aprendendo como lidar com essa deficiência através dessas terapias. Oi, meu nome é Lohane, sou a mãe do Joaquim e eu vim falar um pouquinho de como eu descobri o glaucoma congênito. Lá na maternidade fez o teste do olhinho, tava tudo ok, tudo certo. Pro 3º mês, eu comecei a notar um lacrimejamento
né, no olhinho direito dele. Eu fui lavar o narizinho dele com soro, né, fisiológico. Ele mexeu, saiu e espirrou no olho dele. Na hora que eu levantei ele pra limpar o rosto, eu vi uma mancha azulada. Eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem a imagem que eu vi. Aquilo me assustou, eu comecei a ficar nervosa. Quando ele fez 4 meses, ele fez o exame sob sedação. Nele foi confirmado o glaucoma congênito. Me deu todo suporte e, assim, autorizei a cirurgia e ele fez a primeira cirurgia dele, foi com 4 meses de idade. Gente, hoje, depois de 8 meses da primeira cirurgia, ele fez já uma segunda cirurgia. Hoje, o Joaquim tá com 1 aninho. Ele é uma criança normal. Dá tchau. Tchau! Então, vocês viram aí que a gente tem os depoimentos dessas famílias que conseguiram reestruturar a vida com suporte de atendimento para poder dar uma visão diferente a esse entorno familiar e transformar essa vivência numa vivência saudável dentro das possibilidades com as limitações que a doença impôs a essas famílias. Doutora Liana, muito obrigada. E esse foi um dos princípios quando a gente criou a turma da SBGzinha, aproximar a doença numa linguagem simples através da nossa cartilha e dos personagens. E a gente vai ter, vai ter uma surpresa no estande do Congresso Brasileiro de Oftalmologia para os oftalmologistas. Vocês passem lá, porque vai ter o Glauco para vocês conhecerem, levarem para casa, deixar no consultório, para não esquecer de falar da cartilha para os pacientes de vocês. Vai ser sempre um lembrete constante de compartilhar o QR Code para que essa informação chegue de uma maneira mais ampla às famílias com glaucoma infantil. E aí, agora eu queria começar o bate-papo mandando logo uma pergunta super legal para minha amiga Regina Selle. Regina, você podia falar um pouquinho mais para a gente quais são os principais tipos de glaucoma infantil? Claro, claro, é uma grande honra estar aqui, viu, Évila? Maravilhoso. E ver que o sonho de o Glauco, a Pio e a Iris realmente está sendo lançado, é sensacional. Falar sobre o glaucoma é um grande desafio, né? Eu quero parabenizar a Eliana também, a excelente aula, a gente sempre aprende. Muito obrigado. E falar em glaucoma infantil, o desafio é maior ainda, né? Então, lembrar que a gente tem vários tipos de glaucoma, e o que corriqueiramente a gente encontra no consultório, o glaucoma congênito primário, que é aquele que a criança nasce com glaucoma, né? E pode ser logo quando a criança nasce, literalmente, saiu do canal de parto, os pediatras já ficam preocupados, e também pelo desenvolvimento durante a primeira infância, que é o glaucoma congênito, o glaucoma congênito também com aparecimento mais tardio, que pode acontecer com crianças de 1, 2, 3 anos, né? Existem os glaucomas também pediátricos, lembrar que são glaucomas que podem acontecer secundários a algumas malformações oculares, cirurgias, pacientes que foram feitos, por exemplo, uma cirurgia de catarata congênita, você pode ter o desenvolvimento de glaucoma secundário à pseudofacia, à afasia. Então, nós temos vários tipos de glaucoma. O mais importante que a gente tem que levar de todas essas apresentações é que, caso você tenha dúvida, procure seu médico oftalmologista. Ele vai ser o seu grande aliado para poder identificar qualquer problema que possa estar acontecendo na visão do teu filho. E, sem dúvida nenhuma, procurar o seu médico de rotina para fazer o seu controle anual, como a gente vai no nosso cardiologista, no nosso ginecologista, no pediatra, também no nosso oftalmologista, para a gente identificar qualquer problema da saúde da infância. Doutora Luísa, já que a doutora Regina falou sobre esse tema, quando é que eu devo levar meu filho para o oftalmologista? Conta aí para gente. Excelente pergunta, Évila, e eu estou super orgulhosa que a doutora Ana falou disso, né, que está na cartilha, e que vocês colocaram lá aquilo que é a nossa recomendação da SBOP,
que a gente lançou né, assim, recente, então, quer dizer, não havia guidelines sobre isso, né? Então, a gente conseguiu reunir toda a literatura que tinha para a gente poder, junto com o consenso de especialistas, dar essa resposta para você, para os oftalmologistas, para os pediatras e para os pais. Né? Então, quer dizer, é uma informação muito importante. Então, qual é a nossa recomendação? É que se faça, primeiro de tudo, um exame do teste do olhinho, que não é feito pelo oftalmologista, e sim pelo pediatra que está na maternidade, nas primeiras 72 horas de vida, como bem vocês já citaram, e para o oftalmologista, se possível, entre 6 a 12 meses de idade, para um exame oftalmológico completo, e um exame mandatório entre 3 a 5 anos de idade, que é assim uma idade muito importante, porque você já consegue detectar muitas coisas que acontecem, como os erros refrativos que não dão sintomas, diferença de grau entre os olhos, que possam, por exemplo, causar ambliopia, que é o olho preguiçoso, mas ainda dá tempo de tratar. Agora, o que eu acho que é importante falar, Évila, é que, principalmente porque a gente está aqui falando sobre glaucoma pediátrico, é que qualquer alteração, qualquer coisa que o pai, a mãe ou o pediatra note antes disso, precisa procurar de imediato um oftalmologista. Obrigada, doutora. Doutora Vilma, eu vou puxar ainda essa cordinha, porque eu sei que tem outro desafio. Será que dá para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre o glaucoma pediátrico relacionado ao uso de corticoide? Boa noite a todos que nos ouvem. Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou aqui hoje representando o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mas também, como ex-presidente da Sociedade de Glaucoma, tenho um enorme prazer de ver essa atitude tão importante e essa ação tão importante que chega até as pessoas. Eu vou me estender um pouquinho, Évila, porque eu queria comentar da importância da fala da Eliana. Quando a gente fala de glaucoma congênito, na verdade, de todas as doenças da infância, pais, como ela falou, não estão preparados para surpresas. A gente tem sempre um destino em mente, né? E toda vez que a gente se surpreende, isso é um problema. Outro problema que a gente tem, além desse desenvolvimento da família, que os pais vão ter que acolher os diferentes filhos com diferentes necessidades, dar atenção a todos, né? A gente também tem o problema da sociedade. E quando você mencionou, Luísa, sobre o problema, por exemplo, de uma criança que vai precisar usar óculos, ou que vai usar um tampão porque está amblíope, como a gente vê na nossa sociedade ainda hoje, as pessoas falando: ah, coitadinho, usa óculos. Ai, por que ele está assim? Isso é muito ruim para as nossas crianças, né? Eu tenho experiências absolutamente distintas com crianças com glaucoma congênito. Desde aquele que, depois de diagnosticado, vinha sempre ao médico, cuidava sempre, mas depois frequentou instituições que deram apoio e hoje ele é professor de Braille. Até aquela criança que vive de cabeça muito baixa, porque ela se sente envergonhada, psicologicamente inábil, né, para lidar com as outras pessoas, e como a mãe diz, todo mundo fica olhando, perguntando o que ela tem no olho. Então a gente precisa, como sociedade, melhorar. Então todo mundo que está ouvindo aqui hoje tem essa grande oportunidade, né? Como a Luísa comentou, tem qualquer sinal, qualquer alteração que a gente observe nos olhos das crianças, a gente precisa conversar com quem entende e não tomar atitudes isoladamente. Então, se a gente vê uma criança com um olhinho vermelho, coçando os olhos, a gente não deve levar à farmácia e ouvir alguém que é um balconista. A gente não deve usar aquele mesmo colírio que serviu para o filho do vizinho. Então, a gente não pode imaginar que é o mesmo problema sem que a gente tenha a responsabilidade com isso. Porque quando se trata de crianças, especialmente, isso pode acontecer com adultos também, mas especialmente na criança que está com o olho em desenvolvimento, se essa criança usa medicações com corticoide, que podem ser corticoide puro ou misturado com antibióticos, por exemplo, isso pode levar ao aumento da pressão intraocular, ao glaucoma, que é a destruição do nervo óptico. Então, é responsabilidade das pessoas que cuidam das crianças não administrarem qualquer tipo de medicação sem uma prescrição adequada.
Ô, Évila, eu posso fazer uma parte aí? Pode, eu já ia passar a bola para você, mas eu ia perguntar outra coisinha. E você fala, depois eu já vou mandar outra Tá. pergunta que fizeram. Ô, Vilma, quando a gente começou a discussão sobre os mascotes, veio na nossa reunião, nós três, justamente todas essas falas, né? Como nós queríamos aproximar essa linguagem da criança, uma linguagem lúdica, como é que seriam os nossos mascotes? Eles estariam de óculos, elas vão estar sendo representadas. Isso faz com que a criança e a própria sociedade enxerguem de uma forma diferente, melhor. Eu vou puxar, daqui a pouco eu volto, Regina, mas a doutora Luísa andou falando do filme no Instagram dela, da Pixar, que vai ter um personagem. Conta aí pra gente, doutora Luísa, para aproximar as famílias no tratamento. Então, parece que é o novo personagem do filme da Pixar, que vai ser lançado, chamado Hélio, se não me engano, é uma criança que usa tampão. Né? Então, assim, realmente assim, uma revolução, né? A gente ter isso representado. Acho que a gente já tem diversas crianças, personagens que usam óculos, né? A própria Mirabel aí do Encanto, que é uma menininha que usa óculos, e a gente vê bastante as crianças assim se identificando com essa personagem. E assim, agora isso eu acho que realmente é revolucionário, porque a ambliopia, que é o que se trata com tampão, ela é muito prevalente. Ela é a principal causa de cegueira ou de deficiência visual monocular, né? Assim, afeta uma quantidade muito grande de crianças. E ela é frequentemente, quase 100% das vezes, assintomática, exceto quando ela causa estrabismo. E a gente ter, então, um personagem que representa esse tratamento, que é um tratamento tão difícil para as famílias, eu diria que tão difícil quase quanto ter essa questão de uma criança com deficiência. Porque esse é o sentimento que eu percebo nas famílias, né? Comparável, eu diria, com o sentimento que uma família que lida com alguma deficiência passa. É lógico que ali a gente está falando de um tratamento temporário, mas o impacto na qualidade de vida dos pais, da família e da criança é muito significativo. Então, eu acho que isso vai trazer à tona muita discussão sobre isso, e eu acho que é muito bem-vindo. Regina, conta pra gente, perguntaram pra gente se a criança com glaucoma, se ela pode perder a visão. Olha só, na verdade, praticamente todas as doenças, quando não tratadas, doenças oftalmológicas, podem levar a quadros de cegueira. Mas o que eu acho que é o mais importante a gente levar em consideração aqui é quando a criança não trata, quando a família não está envolvida nesse processo de tratamento, né? Infelizmente, existem, às vezes, a família que não está tão atenta àquela problemática. E a gente sabe que o glaucoma merece visitas contínuas, dificuldade de medir a pressão intraocular. Então, todo aquele processo leva a um envolvimento maior da família e faz com que os pais fiquem muito atentos a qualquer coisa que possa estar acontecendo. Pode estar tudo controlado. Teve uma criança nossa, do nosso ambulatório, que estava totalmente controlada, foi andar de bicicleta, bateu o olho no guidão. E levou a uma catarata, um descolamento de retina por conta de um trauma. Então, necessariamente pode acontecer pela própria doença, quando não tratada, quando não acompanhada, veja, isso é mais importante, e também por uma situação inadvertidamente de um trauma. Então, a gente tem que estar com esse compromisso de estar cuidando. E lembrando que os nomes dos nossos mascotes vieram disso também, né? Glauco de glaucoma, Pio de pressão intraocular, íris daquele tecidozinho que tem lá dentro do olho, que forma a nossa pupila. Então, toda essa nossa preocupação em criar o mascote foi para poder lembrar sobre o glaucoma, aproximar das famílias, aproximar das crianças, para que a gente consiga falar, posso cegar? Como eu faço para não cegar? Vou no meu oftalmo, pingo colírio, deixo eu medir a pressão, deixo eu medir a pio, para que a gente evite a cegueira. Perfeito. Doutora Luísa, tem como a senhora falar sobre outras causas importantes de perda de visão na infância? Claro. Primeiro eu vou falar de uma causa de baixa visão, porém totalmente ou quase totalmente reversível, que é a mais frequente, que é
erros refrativos, óculos, né? Então, a gente está falando aí quase 70% das crianças que têm uma baixa de visão, elas, na verdade, estão precisando de óculos e muitas não dão sintomas. Então, essa é uma causa absolutamente reversível, mas que é importante de ser dita que é a principal. E fora isso, lógico, a gente tem doenças graves, como glaucoma congênito, que vocês bem já falaram, a catarata congênita ou a catarata na infância, o retinoblastoma, algumas distrofias hereditárias de retina e a retinopatia da prematuridade. Essas são as principais doenças. A gente tem também no Brasil, e principalmente no sul, no sudeste e no sul do país, a toxoplasmose como uma doença muito prevalente, que nos distingue de muitos outros países. Então, também vale a pena lembrar sobre essa, que é uma causa muito frequente. Doutora Vilma, fala para a gente da atuação do CBO nessas causas de doenças que causam cegueira na infância. Então, nós temos trabalhado, a gente está falando em conselho de oftalmologia, né? Mas aqui a gente vê a importância de trabalharmos, né, oftalmologistas e outros profissionais, outros médicos, como o pediatra, fundamentalmente, né? E outros profissionais, como aqueles que trabalham na reabilitação visual das crianças ou no aspecto psicológico dessas crianças e essas famílias, né? Então, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, busca essa relação com essas várias instituições, como, por exemplo, nesse próximo mês, em setembro, no dia 16, a gente vai ter um evento chamado de Olho nos Olhinhos, que é promovido por duas pessoas muito famosas, que é o Thiago Leifert e a Dayana Garbin, que promovem esse evento com a intenção de chamar a atenção para o diagnóstico precoce de retinoblastoma. Isso será no dia 16. Na semana seguinte, a gente vai ter, na Semana da Deficiência Visual, um evento, um particularmente aqui em São Paulo, outro em Recife, onde nós vamos estar presentes, também trabalhando o grupo de pessoas que faz parte desse desenvolvimento visual, que são profissionais extremamente importantes. Mas aqui o tempo todo a gente está falando de mães, prestem atenção nas crianças e tal, e eu fico um pouco preocupada porque, assim, nasce a mãe, nasce a culpa. Parece que a responsabilidade é toda nossa de fazer o diagnóstico e de sermos rápidas para chegar. Mas tem pessoas que estão muito distantes desse acesso. Tem pessoas que estão em cidades onde você não foram atendidas num hospital, essa criança nasceu em casa, tem só um agente de saúde que a visita, ela não tem esse acesso. Então, um dos papéis do Conselho Brasileiro é esse, é levar informações para essas pessoas, via governo, via um órgão do governo, que se chama CONASEMS, a gente leva informações para esses médicos da saúde da família e para esses agentes de saúde para ajudar no diagnóstico dessas crianças. Paralelo a isso, uma vez tendo sido diagnosticado um problema nessa fase, que pode ser a catarata congênita, o glaucoma congênito, uma retinopatia da prematuridade, toda vez que isso acontece, todo mundo fica assim, e agora, para onde essa criança vai? E esse é um grande problema no nosso país, é saber para onde ir. Então, a gente está trabalhando na criação de uma rede de referenciamento, ou seja, para que esse conhecimento esteja rapidamente disponível para todos os médicos do país. Uma vez tendo um diagnóstico, o gestor de saúde daquele município, ele vai saber qual é o local mais próximo daquele domicílio em que a criança pode ser atendida para aquela doença específica. Em relação ao glaucoma infantil, a gente começou o mapeamento, né, doutora Vilma? E no início a gente tinha mais ou menos 45 centros que atendiam, faziam algum tipo de atendimento de glaucoma infantil. E eu queria que a senhora falasse para a senhora, para a gente, né, sobre a importância desse atendimento ser multidisciplinar, porque muitas vezes a gente tem um que atende, aí tem um que opera, tem um que opera, mas que não passa o óculos, tem um que opera, um lugar que opera, mas não tem a reabilitação. Então, fala um pouquinho para a gente da importância desse conjunto todo. Doutora Luísa, se quiser complementar também, sinta-se à vontade, tá? Então, eu vou falar desse ponto de vista mais
técnico, digamos assim, sobre os cuidados que a gente está buscando para construir esse referenciamento, e Luísa fala um pouquinho mais medicamente propriamente, né? Em relação a isso, basicamente o que a gente vê é o seguinte: nós, entre nossos pares, a gente se conhece e vai sabendo, em tal estado fulano trata glaucoma congênito, em tal lugar outra pessoa que eu conheço também faz isso. Mas a gente precisa buscar isso de outras formas, para além daqueles que nossos olhos, né, que o nosso alcance consegue. Então, nós estamos buscando esses dados no DataSUS. O DataSUS nos informa exatamente quais são os estabelecimentos em todo o país onde a gente tem atendimento de glaucoma congênito. Vamos usar só esse aqui como exemplo, mas a gente está fazendo uma busca maior. Então, a gente consegue saber onde essas crianças estão sendo operadas, onde elas estão sendo tratadas, e isso vai para além desse nosso reconhecimento só como amigos e conhecidos, mas a gente identifica o local. Outra coisa que nos chama a atenção é com que idade essas crianças estão chegando, porque há lugares que tratam essas crianças apenas a partir de uma determinada idade, quando teoricamente já pode ser um pouco tarde para algumas, porque a fase de desenvolvimento visual principal pode ter sido perdida, né? Então a gente está olhando para esse aspecto. E depois a gente tem que olhar para os outros tratamentos paralelos que essas crianças precisam. Então, somando todos esses dados, é que a gente está buscando criar esses locais de referenciamento. E os outros que fazem parte, vai ser nosso papel também ajudá-los a se capacitarem, tendo interesse, para que eles possam oferecer isso para as pessoas. Perfeito. E aí, complementando e usando talvez, né, o melhor exemplo que a gente pode usar hoje, que é o do glaucoma congênito. Então, a gente tem, por exemplo, uma criança que nasceu e foi diagnosticada com alguma anormalidade, né, no teste do reflexo vermelho, né? Vamos usar um exemplo prático de uma criança recém-nascida desse glaucoma tipicamente congênito, que é uma criança que já nasce com uma córnea opaca, um olho que parece um pouco maior, e aí esse pediatra precisa encaminhar para um oftalmologista, que pode ser um oftalmologista que não necessariamente seja especialista em glaucoma. Ele vai mandar, então, para um oftalmologista, que daí vai fazer o exame dessa criança e com toda a sua avaliação técnica, com medida da pressão intraocular, com avaliação da córnea, ele vai, de repente, fechar o diagnóstico de um glaucoma congênito. Aí esse oftalmologista vai precisar encaminhar para um centro de referência, como a doutora Vilma falou, que seja esse centro de referência na sua cidade ou em outra cidade, dentro do seu estado ou fora do seu estado, porque o Brasil é muito grande e nem todos os estados têm esse especialista, esse centro com o equipamento necessário e um centro cirúrgico apto a anestesiar essa criança que tem dias de vida, com uma doença que está correndo contra o relógio, porque ele precisa ser operado o mais precoce possível. Mas vamos supor que essa criança, então, chegou no lugar certo, no especialista certo, no tempo correto. Só que essa criança, depois de operada, vai precisar ser avaliada quanto ao seu grau, ao seu desenvolvimento da visão, se de repente esse olho não está desenvolvendo um pouco menos do que o outro e precisa de tampão. E esse é um outro especialista, quem sabe um oftalmopediatra ou um oftalmologista que tenha experiência em atendimento oftalmológico infantil. Então, essas são as várias nuances, né, que a gente precisa pensar quando a gente está falando desses centros de referência. E fora isso, como a Eliana bem colocou, muitas vezes, se essa criança tiver, por exemplo, um glaucoma bilateral, acabar evoluindo para uma deficiência visual bilateral, que lhe prejudica atividades de vida diária, ela vai precisar de um suporte multidisciplinar, inclusive de profissionais não médicos que estão aptos a fazer esse atendimento. Além disso, Luísa, complementando, essa criança que já está operada, que fez todo esse processo, ela tem que voltar para o centro de referência para ficar monitorando o glaucoma, porque para o resto da vida vai ser o grande desafio nosso, montar essa rede mesmo. Com certeza. Évila, você está mutada. Obrigada, meu amor. Oi. Regina, uma mamãe perguntou para a gente no chat se o glaucoma for diagnosticado cedo, se a saúde ocular da criança vai se estabilizar ou se vai ficar sempre oscilando. E se com o tratamento o olho diminui.
Vamos lá. Primeiro, foi feito o diagnóstico, foi tratado. Com o tratamento, a redução da pressão intraocular, geralmente o olho diminui, mas isso não é 100% uma regra, mas na grande maioria das vezes isso acontece. E, sem dúvida nenhuma, o desafio das famílias é realmente essa montanha-russa, né, de sentimentos, né? Nossa, vai no oftalmo, nossa, a pressão tá boa, fez uma narcose, tá tudo jóia, vai para casa. Dali, alguns meses, volta aquela angústia novamente, aquela vivência novamente, pode, infelizmente, ter uma situação dos exames mostrar uma piora e a criança necessitar ou de novos procedimentos, ou de cirurgia, de colírios. Enfim, essa sensação que essa família está passando, eu acho que todas elas passam, né, Évila? Né? A gente que lida com glaucoma sabe a dificuldade que tem, por isso que, como a Vilma falou, a importância dessa rede de tratamento, a rede do lado psicológico, não só da criança, quanto da família, é fundamental para poder entender esses altos e baixos que a própria doença coloca. É um grande desafio. Doutora Vilma, o acesso a exames e a tratamento no SUS está disponível só para o glaucoma infantil, só na atenção especializada? Quando a gente fala sobre isso, quer dizer, como a criança chega de uma forma geral no atendimento público, né? Via de regra, o profissional que está na frente é o pediatra. É a partir do pediatra ou de um médico da saúde da família que ele vai conseguir ter o primeiro acesso. Esse profissional detectando precisa encaminhar para um centro especializado essa criança. Então, a oftalmologia é o que a gente chama de atenção secundária e terciária. Por quê? Como vocês comentaram, glaucoma congênito, para que a gente possa examinar essa criança e ter certeza desse diagnóstico, a gente muitas vezes precisa de equipamentos e condições especiais. Quando a gente vai no oftalmologista, normalmente a gente fica sentado naquela cadeira, apoia queixo, testa, crianças não farão isso. Então a gente precisa ter uma estrutura específica para conseguir examinar essas crianças. A gente não vai ter isso em vários ambulatórios pelo país. Então a gente vai ter isso em centros específicos e muitas vezes em hospitais, porque a criança vai precisar de um anestesista para auxiliar ou no exame ou também na cirurgia. Então, a gente precisa desse atendimento que a gente considera especializado, que é onde a oftalmologia está inserida hoje, onde a gente vai ter um centro específico para o atendimento. Obrigada, doutora Vilma. Mais uma pergunta por conta do adiantado da hora. Na verdade, assim, não é nenhuma pergunta, é um pedido de mensagem. Doutora Luísa, qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem está assistindo a gente sobre o assunto ou sobre os cuidados da saúde ocular infantil? Eu gostaria de dizer para os pais, para os pediatras e para os médicos oftalmologistas que atendem crianças ou que têm uma criança, né, falando aí dos pais, dos pediatras, que ao qualquer sinal de anormalidade, nunca hesite em procurar uma ajuda, uma avaliação mais precoce possível, porque algo que pode parecer pequeno pode esconder uma grande doença. E o tempo na infância, ele é nosso amigo, mas ele também pode ser o nosso inimigo. Porque se a gente deixar passar esse período de ouro que a gente tem, onde tem um cérebro que sabe aprender, a gente pode trazer bons resultados, mas ele também pode aprender errado, esse cérebro. Então, se a gente não ensiná-lo na hora certa, a visão não vai se desenvolver de maneira adequada e isso não retorna depois na vida adulta. Doutora Vilma, e sua mensagem? Bom, primeiro, parabéns a todos vocês que vêm trabalhando nisso arduamente ao longo de tantos anos e agora mais intensamente nessa campanha. E todas as pessoas que nos ouvem, ou agora ao vivo, ou depois na gravação, porque são pessoas que estão interessadas numa informação de qualidade e que podem replicar essa informação para os outros. Então, se você gostou do que você ouviu aqui hoje, conte para as outras pessoas para que elas assistam. E se vocês entrarem nos sites da Sociedade Brasileira de Glaucoma e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
tem uma área para pacientes e lá vocês terão informações. Além disso, tem sempre aquele botãozinho do Fale Conosco, onde vocês podem fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Nós estamos absolutamente disponíveis a auxiliar a todos. Obrigada, doutora Vilma. Regina, você pode deixar nossa mensagem final e depois passar o vídeo da Xê para a gente. E pode mandar aí nossa mensagem final do Departamento de Glaucoma Pediátrico da Sociedade Brasileira de Glaucoma para quem está assistindo essa live. Eu estou um pouco emocionada. Parabéns, Évila, parabéns, Ana, porque o sonho virou realidade. Então, eu estou emocionada, desculpa. E a informação ela tem que ser com qualidade. A semana passada eu recebi uma criança que os pais vieram, falou, doutora, a gente colocou limão no olho do nenê porque falaram que limão vai fazer a córnea voltar ao normal. E tamanha necessidade que a nossa população precisa de informação com qualidade, né? Nunca coloque nada no olho do seu bebê, nem leite materno, nem borra de café, nem limão, nada que não seja autorizado pelo seu médico. Então, é esse canal que a Vilma colocou, é o canal que foi desenvolvido pela SBG, de poder trazer informação de qualidade para todas essas famílias, um acolhimento, uma referência, é o sonho nosso da nossa primeira reunião. Então, é com muita emoção que eu falo isso, parabéns, de verdade. Eu quero agradecer a SBG por esse canal, para poder trazer isso, esse trabalho tão maravilhoso que nós fizemos, vocês fizeram esses anos todos, para a gente conseguir chegar nesse patamar, principalmente a Évila e a Ana Flávia. Quero agradecer a Xê que deu para a gente a possibilidade, a parceria para que esse evento, para que essa cartilha saísse do papel, para que esse mascote estivesse sendo apresentado para vocês hoje, o Glauco, o Pio e a Íris. Vamos falar mais deles, então eu quero agradecer do fundo do meu coração pela Xê, que são essas parcerias que são saudáveis na medicina, são parcerias que trazem informação, são parcerias que trazem acolhimento para as nossas famílias. E isso que é importante, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a nossa responsabilidade de mudar a vida das nossas crianças, mudar a vida das nossas famílias. E eu queria aproveitar a oportunidade que a Xê passe também o vídeo institucional deles. Muito, muito obrigada. Inovação. Roberto Galvão Filho e a toda a diretoria atual que apoiou e abraçou nossa ideia e nossa batalha para divulgar informação sobre glaucoma pediátrico no Brasil. E mais uma coisa, Évila, agradecer a doutora Eliana, a Dorina Novil, com esse excelente trabalho. A Dorina teve essa ideia do problema que ela estava vivendo com 17 anos, com um grande desafio que é a cegueira, o como você se reinventar e conseguir viver uma vida feliz. É possível. A gente tem que ter propósito. A Dorina Novil, ela teve o propósito de poder fazer todo mundo ter a possibilidade de se incluir. Essa é a grande mensagem do dia de hoje. Inovação e excelência nos guiam a soluções que constroem tratamentos seguros e eficazes. O Axê também chegou na oftalmologia com tecnologia para ver. Mais saúde ocular, mais vida para você. Tudo isso com uma linha oftalmológica sem conservantes, que conta com a tecnologia francesa Novelia Puriflow, que mantém os líquidos dos frascos estéreis, mesmo sem o uso de conservantes, com design ergonômico e intuitivo de fácil manuseio, com ponta azul que ajuda no direcionamento e com custo acessível. Laxime é o lubrificante ocular indicado para alívio rápido dos sinais e sintomas do olho seco, sem conservantes, e que conta com a tecnologia do frasco Novelia Puriflow, que assegura 100% de proteção sem risco de contaminação. Dizem que os olhos são as janelas da alma. É por isso que cuidamos tão bem deles, buscando sempre mais formas de ver com tecnologia para ver. Fique de olho, boas novidades estão por vir. Axê,
mais vida para você.